Bem-vindos ao tópico 1 da disciplina de algoritmos e lógica. Nós iniciamos aqui esse tópico, né? Falando justamente sobre o algoritmo, né? O que é algoritmo? É muito comum que a gente já entenda o que é algoritmo, né? Até porque nos últimos tempos eu fico até um pouco irritada que todo mundo se diz o mestre dos algoritmos, né? Você entra em rede social e está sendo bombardeado por isso, porque o algoritmo do não sei o quê, o algoritmo não sei do quê. Então você está sendo bombardeado por essa palavra algoritmo e todo mundo agora já se acha expert em algoritmo. Mas eu costumo dizer que isso, né, que nos é apresentado é muito simplório, né, e é muito senso comum. Tanto é que se você pedisse para alguém conceituar algoritmo, a pessoa não sabe também conceituar. Então a gente começa essa disciplina conceituando o algoritmo. O que é um algoritmo? Eu trouxe aqui algumas frases que descrevem, né, a definição de algoritmo. Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Sim, é isso mesmo. É uma sequência de passos. Aí embaixo, algoritmo é uma descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para realizar uma tarefa. Muito bom. A ideia do algoritmo sempre é realizar uma tarefa. Outro conceito: algoritmos são regras formais para a obtenção de um resultado ou da solução de um problema, englobando fórmulas de expressões aritméticas. Eu iria até mais longe que isso, né? Não só fórmulas de expressões aritméticas. Um algoritmo é um conjunto finito de regras. A palavra finito para mim começa a fazer muito sentido agora, que fornece uma sequência de operações para resolver um problema específico. Então, eu pegaria aqui todos esses conceitos e definiria algoritmo da seguinte forma. Algoritmo é uma sequência lógica de passos previamente definidos. Previamente, porque eu tenho que pensar sobre eles, envolvendo operações, cálculos, lógica, para realizar uma tarefa com fim. Então, eu trago aqui uma frase que faz mais sentido. Eu estou falando que eu vou realizar alguma tarefa no computador, eu estou falando que tem que ter fim, eu estou falando que tem que ter uma sequência de passos e previamente definido. Esse conceito, para mim, faz muito sentido em termos de algoritmos. Então, isso é um algoritmo, essa organização lógica de passos para resolver problemas. E aí eu trago, né, essa seguinte interrogação. Afinal de contas, algoritmos são inerentes à nossa vida, pessoal? Algoritmos são inerentes à nossa vida. Eu costumo dizer que ser da área de computação não é uma tarefa muito fácil, porque a nossa cabeça é computacional. É difícil ser da computação. Eu, tudo que vou fazer na minha vida, tudo, absolutamente tudo, desde vir para o trabalho, eu pratico o algoritmo de forma bem computacional mesmo, porque eu fico com aquele monte de encadeamento de se não. Se chover hoje, se a cantina estiver aberta, se a minha turma é muito numerosa, eu começo a fazer todos esses questionamentos, né, que fazem parte da computação. A gente acaba praticando sem querer. Então, algoritmos são inerentes à nossa vida. O problema é que alguns algoritmos dão certo e outros não dão certo. E na computação, esses algoritmos não podem não dar certo. Ao contrário da nossa vida, que às vezes as coisas não funcionam tão redondinhas como a gente sonha, não é mesmo? Então, na computação, eles têm que dar certo. Vamos ver por que tem que dar certo. Eu tenho aqui, né, uma sequência de passos. Passo um, passo 2, passo 3, em um algoritmo intitulado somar três números. Então, o que eu preciso para somar três números? Primeiro, receber três números. Depois, eu somo os três. Depois, eu mostro o resultado obtido. É um algoritmo? Sim. Tem passos? Sim. Tem fim? Sim. Então, ele começa a obedecer algumas regras, né? Ele entra, processa e sai. Agora, eu tenho aqui um algoritmo
de vida, né? É chamado Realizar Instruções de um Professor de Ginástica. Imagina que você foi lá para a academia e o seu personal vai aquecer você. Então ele fala lá, levanta o braço direito, abaixa o braço direito, levanta o braço esquerdo, abaixa o braço esquerdo, levanta e abaixa a perna esquerda, levanta e abaixa a perna direita. É um algoritmo que funciona, deu certo. Agora olha o lado de cá, né? Algoritmo 3. Realizar instruções de um professor de ginástica. Levantar e abaixar o braço direito. Levantar e abaixar o braço esquerdo. É um trava-língua isso, hein? Levantar a perna esquerda e levantar a perna direita. Deu certo? Não deu certo. Então não é um algoritmo executável. Então esse é um algoritmo com problema. Outro exemplo, trocar uma lâmpada, né? Eu até fiz uma simulação outro dia com os alunos, né? Tava passando o pessoal da manutenção aqui no IF e eu brinquei com ele, viu? Troca uma lâmpada aqui para mim. Aí ele entrou e fez a coisa certa. E aí eu mostro para vocês um algoritmo aqui, ó. Pegar uma lâmpada nova, pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, subir na escada com a lâmpada nova na mão, retira a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova, descer da escada, testar interruptor, guardar a escada e jogar a lâmpada velha no lixo. Então é uma sequência grande, né, de passos. Se eu fosse converter isso aqui em uma rotina computacional, eu estaria usando o processamento do meu computador, usando a alocação de memória para realizar uma tarefa. O grande problema é que esse algoritmo é ruim. Ele não é um algoritmo positivo, porque o correto nesse caso seria fazer o quê? Um teste lógico aqui no início. Primeiro passo, testar o interruptor. Se lâmpada queimada, se a lâmpada está queimada de fato, eu realizo todos esses passos. Se não, eu caminho para o fim. Eu, com um teste lógico no lugar correto, eu evitaria, né, um processamento e uma alocação de memória desnecessária. Então, algoritmo com problema ali. Outro algoritmo inerente à nossa vida: levantar-se para ir ao trabalho. Então, levanto da cama, tiro o pijama, tomo banho, me visto, tomo meu café, no meu caso, café preto mesmo apenas, e vou para o trabalho. Agora eu posso vir aqui analisar o algoritmo 6. Levanto da cama, tomo banho, tiro o pijama, me visto, tomo café e vou para o trabalho. Tem problema aqui? Claro que tem. Eu vou chegar no mesmo resultado daqui? Os 5 e 6 me levam ao mesmo resultado? Não. Aqui eu tenho um resultado positivo, aqui eu tenho um resultado que eu vou para o trabalho com roupa molhada. Porque eu tomei banho de roupa, né? Não que eu vá para o trabalho de roupa molhada, mas eu tomei banho de roupa. Então o resultado não é tão positivo. Só depois que eu tomei banho é que eu tiro o pijama. Então existe um problema também nesse algoritmo. Esses problemas nos fazem refletir sobre algumas questões do algoritmo. Primeiro, que ele depende do seu criador. Se eu pedisse para você elencar quais são as suas tarefas para chegar no trabalho, provavelmente vai ser diferente do nosso outro colega ali que está assistindo conosco, provavelmente vai ser diferente do meu. Cada um tem uma forma lógica de organizar suas ideias. O importante é que você atinja o objetivo de forma correta. E é por isso que nós temos programas de computador que, se for desenvolvido por mim, tem um olhar, se for desenvolvido pelo meu outro aluno ali, tem um outro olhar. Então, não existe uma receita de bolo também de como resolver determinados problemas. Isso vai muito do desenvolvedor. Além da questão do criador, né? A gente deve ter em mente três qualidades. Se você conseguir atingir essas três qualidades, né, ó, a pergunta aí de simular, você consegue construir um algoritmo corretamente. Primeiro,
Cada passo do algoritmo deve ser uma instrução que pode ser executada. Nos nossos exemplos anteriores ali, eu mostrei para vocês que não pode ser executado. Aquele algoritmo do professor de ginástica. Eu dei uma ordem para o computador, né? Pensando no computador, que ele seria incapaz de executar. Isso daí não tem jeito, é você, de forma lógica, que tem que entender se você pode dar aquela tarefa para o computador cumprir ou não. Um exemplo muito bobo, né, que acontece, deve ter acontecido com vocês nas primeiras aulas de graduação, é que vocês iam fazer lá no programa de computador cálculo aritmético, né, usando matemática, e no primeiro programa, o professor colocou vocês numa pegadinha e vocês faziam a divisão por zero. Divisão por zero existe? Não existe. Então, ela não é uma instrução que pode ser executada. E cabe a você analisar antes de codificar, antes de construir seu algoritmo. Outro exemplo, né, que leva à qualidade do algoritmo. A ordem dos passos deve ser precisamente determinada. Aqui, gente, aquela frase, a ordem dos fatores não altera o produto, não cabe. Aqui a ordem altera o produto, sim. É só pegar nosso exemplo lá e tomar banho de roupa. Alterou o produto final. Então, por isso, a técnica do algoritmo pede que você pare, que você pense, que você analise, para determinar precisamente esses passos. E, por fim, né, o próprio nome diz, por fim, um algoritmo tem que ter um fim, senão você entraria no conceito que vocês já devem ter ouvido de looping infinito. Exemplo: acordar, tirar a roupa, tomar banho, tomar café, vir para o trabalho, trabalhar, voltar para casa, dormir, acordar, tirar a roupa, tô querendo tomar banho de roupa, hein? Tirar a roupa, tomar banho, tomar café, vir para o trabalho, voltar para casa, dormir, acordar, tirar a roupa, tomar banho, tomar café, vir para o trabalho. Não tem fim. Então, se ele não tem fim, ele está no conceito de loop infinito. E o algoritmo, para ter qualidade, né, para estar correto, ele precisa ter fim. Senão você estaria no loop infinito. Mas para que tudo isso aconteça, né, para que a gente consiga evitar todos esses problemas dos algoritmos, né, que na prática vocês vão ver que vai além disso, a gente precisa de lógica. E aí a gente começa a fazer uma reflexão bacana sobre que a lógica é uma técnica de encadear esses pensamentos para atingir esses objetivos. Mas quando a gente fala de lógica, é uma área assim bastante delicada, né? Existem alguns estudos sobre lógica. Eu estou deixando aqui no Moodle para vocês, e isso é uma atividade obrigatória, ler um artigo sobre essa questão lógica. Nesse artigo, né, fala-se muito que a lógica não é um ato involuntário. Ninguém está de frente a um problema e simplesmente é lógico. A lógica requer consciência. Ela requer que você tenha consciência da necessidade de pensar de forma lógica. E ao ter consciência, você traz então a questão do foco. Você tem que lançar o seu pensamento e o seu foco para aquela resolução. Então, o estado lógico não é um estado in natura do ser humano. Né? Eu brinco, não é um estado in natura. Pensar de forma lógica é trabalhoso, né? Requer toda essa organização de ideias. Quando a gente faz as tarefas no dia a dia, embora a gente esteja praticando o algoritmo, mas nem sempre a gente está colocando a lógica lá, a lógica necessária, porque a lógica requer um estado consciente de prática. Existem alguns artigos, né, algumas pesquisas científicas que falam sobre lógica, elas não são tão concretas. Tem uma pesquisa muito legal de um artigo que eu li recentemente também, que pega um grupo de crianças e estuda essas crianças até que elas cheguem à fase adulta, e lá na frente eles detectam, né, qual foi o grupo de crianças que se tornou adultos mais lógicos ou menos lógicos. E aí nessa pesquisa constata-se, né, que na fase
infantil, né, principalmente nos 3 anos, os primeiros 3 anos, as crianças que estavam envolvidas com adultos mais participativos, que tinham um vocabulário mais rico, esse tipo de envolvimento, né, físico, emocional, principalmente, ele gerava maior número de conexões neurais. Cada palavra nova que a criança ouvia, ela era submetida a um novo processo de construção neural, o que transformou esses adultos em adultos mais lógicos. Então, a proposta para essa pauta aqui de lógica é que vocês leiam o artigo falando um pouco mais sobre essa construção da inteligência e da lógica e façam suas reflexões pessoais. Afinal, a lógica é inerente do ser humano? A lógica pode ser desenvolvida? A lógica vem também de uma questão de DNA? Sim. Alguns estudos demonstram que 20% dos adultos lógicos tiveram essa questão do DNA. 20% vem do DNA. Mas os demais, né, percentuais, eles vêm do meio em que estão inseridos, dessas relações que são construídas, e felizmente para todos nós, seres humanos, a prática. A prática consegue solidificar a sua lógica. Parece meio bobo, né? Se você tiver uma criança, se vocês têm filhos aí, botem esses pequenos, né, para praticar aqueles jogos de lógica, de raciocínio. Isso é uma prática. E nós aqui, como programadores, nós acabamos praticando ao longo da vida, ao longo da nossa carreira. E por isso que a Adriana de 30 anos atrás, não se compara com a Adriana de hoje, com a Adriana de 48 anos hoje, porque eu tive uma história de prática, de constância, e a prática constrói também lógica, e isso é muito bom, né? Aqui está falando que a história da lógica tem início com o filósofo grego Aristóteles, isso não é novidade para ninguém, né? O Aristóteles era um grande pensador, racional e lógico também, além de filósofo. Ele criou a ciência da lógica, cuja essência era a teoria do silogismo, certa forma de argumento válido. Seus escritores foram reunidos na obra denominada organo, ou instrumento da ciência. Então, eis que lá nasce a lógica materializada como a gente discute hoje no meio acadêmico, no meio computacional e na vida. Caminhando agora para um outro tema, né, que é a questão da técnica da descrição narrativa. Eu já falei aqui sobre algoritmo, já consegui conceituar algoritmo, eu já entendi quais são as 3 qualidades que o algoritmo precisa ter para ter qualidade, eu já entendi que muito do algoritmo depende do seu criador e da lógica de cada um. Como que eu vou organizar então essa lógica, né? Uma das técnicas mais convencionais e que de fato eu gosto muito é a técnica da descrição narrativa. Para resolver o problema através da construção de algoritmo, nós podemos usar um método que traduz uma sequência lógica de passos. Como? E isso cabe para a sua vida, até para quando você tiver um problema na sua vida real, né, na sua vida pessoal. Primeira coisa que você tem que ler atentamente o enunciado de um problema é que você tem que entender do enunciado o que se trata. A gente tem um problema no Brasil que é a questão de interpretação de texto, né? Se nós temos um problema de interpretação de texto, obviamente nós também vamos ter um problema de lógica. Porque para você ter uma boa lógica, você tem que entender o problema, você tem que ler o enunciado. Aí eu retiro daquele documento tudo que eu preciso de entrada, retiro tudo que eu vou ter de saída, vou fazer reflexões sobre regras. Pouco se cita nas documentações, né, nos livros acadêmicos sobre isso, mas refletir sobre as regras, o que pode e o que não pode, determinar as ações que levam a atingir o resultado, construir o algoritmo descrevendo passos e executar, que é chamado, né, na nossa prática de teste de mesa. Como seria então a descrição narrativa? Eu trago aqui um exemplo
de um joguinho da Torre de Hanoi, em que eu tenho um enunciado. Como que eu vou usar a técnica de descrição narrativa aqui? Primeira coisa, eu vou ler o enunciado. Então, elabore um algoritmo que mova três discos de uma torre de Hanoi, que consiste em três hastes: haste A, B e C. Aqui, gente, a gente já começa a conceituar a questão de variáveis. Quais são as variáveis, né, que estão envolvidas aqui? Eu tenho uma variável chamada haste A, eu tenho uma variável B, uma variável C, eu tenho um disco um, disco 2, disco 3, que em determinado momento está em uma posição, depois está em outra. Então, eu vou tirando informações. Uma das quais, né, uma das hastes, serve para os três discos de tamanhos diferentes, os menores sobre os maiores. Pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, contando que nunca seja colocado um disco maior sobre o menor. O objetivo é transferir os discos para outra haste. Então, pensando aqui na Torre de Hanoi, se eu fosse praticar descrição narrativa, eu usaria essa técnica. Isso é uma técnica, tá? A forma de montar o documento é exatamente isso. Primeira coisa, eu tiro informações. O que eu tenho de informações? Eu tenho três discos e três hastes. Ações. Ações sempre vai ser um verbo, né? Então, o que eu preciso fazer para atingir meu objetivo? Eu preciso movimentar um disco de cada vez, de forma que fiquem ordenados. Resultado: o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir os discos transferidos e ordenados para outra haste. Regra: o que no enunciado eu consegui tirar de regra? Não é permitido posicionar um disco maior sobre um menor. Então, eu já vou construindo aqui a minha lógica usando uma técnica. Usar a técnica é importante, principalmente para quem está iniciando na programação. Começo o algoritmo, como vocês viram, é uma sequência de passos. Um algoritmo tem início e fim. Então, analisando aqui em cima, o que, que eu teria que fazer? Eu trago esse para cá, eu movo um para o C, eu movo o 2 para o B, eu movo um que estava aqui em cima, levo o 3 para o C, com isso eu já posicionei o disco maior nessa posição. O 1 que estava aqui eu trago para cá, o 2 que ficou aqui eu jogo para cá e o 1 eu coloco aqui em cima. Então, quando eu ordenei, eu coloquei exatamente esse meu raciocínio lógico de passos. Se eu propôsse para vocês entrar num site de jogos, né, e procurar um Torre de Hanoi, enquanto ele é três discos, tranquilo, a gente consegue mapear esses passos. Mas tem o Torre de Hanoi de 6, de 7 discos, e aí é comum que a gente não consiga fazer esses passos com o número mínimo possível. E a gente fica meio que na tentativa e erro. Isso não é lógico, porque pela lógica eu já tenho que abstrair essa informação aqui, que eu preciso sempre liberar uma haste para conseguir colocar o maior nessa haste livre. E aí eu consigo, então, ir encadeando essas ideias de forma lógica. Então, essa, pessoal, é uma técnica chamada descrição narrativa. Ela só está correta se você identifica informações, ações, resultados, regras e o passo a passo a ser cumprido. Então, como fechamento aqui dessa aula inicial, não é obrigatório, tá bom? Lembrando, não vale nota, é apenas para o seu desafio pessoal. Usando esse tópico 3 aqui da descrição narrativa, eu estou sugerindo que você entre nesse link do Torre de Hanoi e faça o jogo com 5 discos, tentando construir essas informações, ações, resultado, regras e o passo a passo do algoritmo, tá bom? Ainda como desafio pessoal, não é para entrega, não vale nota, existe um jogo também chamado Missionários e Canibais, em que você precisa entender a lógica central do problema. Proponho também que vocês utilizem a técnica de descrição narrativa, apliquem
e tentem construir esse passo a passo para resolver o problema dos missionários e canibais. E assim, a gente conclui esse primeiro tópico introdutório. Com isso, nós entendemos o que é o algoritmo, entendemos a lógica, a história da lógica, suposições de como se constrói a lógica, entendemos a técnica de descrição narrativa. Estou deixando como desafio duas práticas para vocês, práticas voluntárias, sem obrigação de entrega, e um pedido, esse sim, em algum momento ele vai ser cobrado, que vocês façam a leitura do artigo chamado Fundamentos Neurais do Raciocínio Lógico. Ok? Então, até o próximo conteúdo.